Olá, como estão? Para quem ainda não me conhece, sou Fátima Boteguim, uma das parceiras, cofundadora do Café com Carreira, e como prometemos, estamos aqui nesse novo formato, trazendo especialistas que vão nos apoiar a aumentar aí o nosso leque, né, de informações, de orientações sobre carreira e ajudar ainda mais gente. Conosco hoje nós trouxemos uma super especialista, que é a Deise Andrade, especialista em carreira e em marca pessoal. Deise, conta um pouquinho aí para a gente da sua história e como você vai contribuir aqui com a gente. Bem, olá, colegas, companheiras, amigas. Como vão todos? Ótimo. Então, Deise Andrade, sou engenheira química de formação. Trabalhei durante muitos anos como uma especialista técnica, uma aromista, a pessoa que faz os aromas maravilhosos para as nossas comidinhas. E em 2007 eu ganhei um departamento para gerenciar, para dirigir. E aí eu descobri que eu adorava desenvolver as pessoas. E aí pensei, um dia eu vou fazer isso para mais pessoas e eu só vou fazer isso. E quando chegou em 2014, eu pensei assim, acho que está na hora de eu começar a fazer essa transição, porque senão eu vou ter pouco tempo para exercer isso que eu quero tanto. E foi o que eu fiz. De 2015 para 2016, eu fiz uma transição de carreira, fui estudar consultoria de imagem, com o objetivo de ajudar as pessoas a se comunicar melhor. E um pouco tempo depois eu encontrei o personal branding, que achei que combinava com tudo isso que eu tinha vivido, a carreira corporativa, a parte de consultoria de imagem e como a gente se expressa, se comunica no mundo. E a partir de 2017, é isso que eu faço, eu ajudo pessoas a alcançar o melhor em suas carreiras. E aqui estou, agradeço o convite. Nós é que agradecemos, com certeza, Deise. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E a primeira questão para você nos ajudar aqui é entender: existe diferença entre imagem pessoal e marca pessoal? Como é que é isso? Como é que a gente entende esses termos? Que interessante, né, Fátima? Realmente, foi bom você fazer a pergunta, porque muitas pessoas não conseguem entender bem a diferença, confundem uma coisa com a outra. É assim, imagem é aquilo que a gente projeta. Pelo menos assim a gente trabalha dentro do método que eu uso. Nós projetamos alguma coisa com a nossa aparência, com o nosso comportamento, com a maneira como a gente se comunica, e as outras pessoas entendem aquilo de acordo com as vivências que elas têm, com as experiências que elas passaram. Elas olham e identificam algo e criam essa imagem dentro de suas cabeças. Então, elas imaginam, fulano é bravo, fulano é mais tranquilo, tudo de acordo com aquilo que a pessoa já viveu e já experimentou que fosse semelhante. E a marca pessoal é o que a gente deixa nos outros. É exatamente aquilo que a gente fala de deixar marca, deixar rastro. A forma como a gente se comporta, o que a gente fala, as ações que a gente tem, vão deixando nos outros impressões ao longo do tempo. E é isso que nós chamamos de marca pessoal. Você me conhece, você vê eu agir e reagir de certas maneiras, uma vez, duas vezes, três vezes, e aí você começa a ter uma percepção a meu respeito, um sentimento a meu respeito. Então, a marca é isso. A marca não é simplesmente o que eu vejo, é a forma como eu me sinto em relação a outras pessoas. E vem Muito desde legal, pequenininho, né? Quando a gente está falando, né, de processo de apoiar as pessoas no processo de desenvolvimento, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, você tem que deixar uma marca, né? Olha a imagem que você Isso. está passando. E aí me vem uma outra questão, Deise. Eu crio a minha imagem? Como é que é isso? Sabe aquela coisa que às vezes as pessoas falam assim: nossa, fulano vende bem, né? Será que tem todo esse conteúdo? Eu crio a minha imagem, Deise? Pois é. São dois verbos que geralmente
Eu não uso, e eu tenho vários colegas personal branders também, que a gente não considera nem criar, nem construir. Por quê? Porque a gente vem deixando essa marca, a gente vai deixando essa impressão nos outros, e é uma coisa que muitas vezes a pessoa não diz diretamente para a gente, mas aquilo que ela fica de nós, ela vai falar quando a gente não está presente. Então, esse construir leva a uma ideia, vamos dizer assim, depreciativa, de que você pode construir alguma coisa e divulgar aquilo como se fosse verdade, quando na verdade não é verdade. Né? Fiz aí um trocadilho, mas a ideia é que a nossa marca seja algo realmente autêntico e verdadeiro, expresse aquilo que a gente é e não seja alguma coisa construída. Até porque, para mim, passa uma imagem que, se eu construo, depois eu não vou conseguir sustentar, né? Também pode ser, né? Se você traz alguma coisa que não é exatamente aquilo que você é, por quanto tempo você consegue repeti-lo? Fica aquela história, né? A gente engana alguns até por muito tempo, mas enganar todo mundo por muito tempo ninguém consegue, né? Ninguém vai conseguir, com certeza. Exato. Muito bem. E vocês, meninas, outras questões? Eu tenho, pegando esse gancho aí de Opa. imagem, do que se transmite, do que você passa, e fica uma coisa fake quando você força um estilo que não é seu e acaba aparecendo, isso me remete um pouco a processos de seleção, entrevista, onde a pessoa tenta se organizar de um jeitão e, de repente, aquilo começa a perder, né, o sentido, ou quando é contratado, que todo mundo olha e fala, cadê a pessoa que eu contratei? Como o nosso foco também aqui nesse novo modelo de trazer pessoas, especialistas, é o foco da pessoa que está buscando emprego, o que você pode dizer para essa pessoa que está no mercado, que está buscando emprego? Que cuidados que ela tem que ter? Quais as dicas que você pode dar para ela? Então, Márcia, é uma coisa interessante, né? Porque antigamente, quando a gente falava em imagem, as pessoas levavam muito para a aparência, para o vestir. Uhum. A aparência continua valendo. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de olhar coisa bonita, ele gosta de olhar coisas que são agradáveis para ele. E, graças a Deus, aquilo que é agradável para mim não necessariamente é para você, e tem espaço para todo mundo no mundo. Agora, o que a gente precisa transmitir com a nossa aparência é o cuidado. Porque olha como é que pensam os seres humanos, até inconscientemente. Aquilo que eu vejo que você faz é a maneira como eu penso que você vai agir em relação a mim. Então, se você é uma pessoa que tem cuidado com você, se eu der alguma coisa para você fazer, provavelmente você vai fazer com cuidado. Agora, quando você é uma pessoa que não cuida de você mesmo, como eu vou confiar que você vai cuidar de alguma coisa que eu dei para você fazer? E a história um pouco que corrobora isso, né? Pessoas que a gente vê que são descuidadas com elas mesmas, geralmente são descuidadas com sua casa, com seu trabalho. Então, tudo isso faz parte de um pacote de imagem. A mesma coisa que você olha atrás de mim, você vai ver que você tem um porta-retrato, você vai ver que você tem um enfeitezinho. Então, você percebe que eu sou uma pessoa que ligo com essas coisas, que essas coisas me interessam e me importam. E está arrumadinho. Então, eu devo ser uma pessoa arrumadinha. Entendi. Isso tudo são as mensagens subliminares que nós passamos. Então, por isso que vale que a gente cuide até do ambiente que a gente tem, que a gente está mostrando nas nossas conferências hoje que a gente trabalha em casa. E está principalmente sobre essa questão de estar bem cuidado. Não precisa ser rico, precisa ser arrumadinho, limpinho, organizadinho. Precisa passar esse carinho que você tem com cada coisa. Uhum.
E com relação a um processo de entrevista, hoje acontece muito online, acontece no ambiente virtual, né? Então, o que que você sugere? Que tipo de cuidado a pessoa tem que ter? Olha, é até um pouquinho engraçado o que eu vou falar, mas é muito importante porque às vezes as pessoas não se dão conta. A gente deve procurar que atrás de nós esteja o mais neutro possível. E o engraçado que eu vou falar é assim, procure ver se não tem nada que faça barulho, que balance, que chame a atenção para outra coisa que não seja você. Porque se o entrevistador está lá do outro lado, está olhando para mim e atrás tem uma coisa balançando, ele vai prestar a metade da atenção que ele poderia prestar em mim, porque aquilo vai chamar atenção. E eu já conferi isso, aconteceu uma vez comigo, não era uma entrevista, mas eu estava atendendo uma pessoa e ela tinha atrás dela aqueles sinos da felicidade e aquilo ficava balançando para um lado e para o outro. Não se consegue olhar para a pessoa e conversar com a pessoa com alguma coisa ali balançando. Então, é preciso sempre tomar cuidado para que o que está atrás de nós não seja mais importante na imagem do que nós mesmos. Por isso, o cuidado com barulhos. Obviamente que hoje em dia todo mundo está em casa, o cachorro pode latir, uma criança pode chorar, pode entrar. Mas vamos imaginar, se você estiver fazendo uma entrevista de emprego e a criança entrar 10 vezes e atrapalhar, como que isso vai fluir? Como você vai conseguir se mostrar? Então, não é assim, não tem que ser perfeito, mas tem que estar dentro de um certo controle, vamos dizer assim. Vocês me fizeram lembrar, só um instantinho, Márcia, para não perder o gancho, porque agora o Zoom, que é uma ferramenta que está sendo muito utilizada, né, para fazer reuniões e tudo mais, ele tem um pano de fundo, né? Não sei se vocês já viram. Não. E aí, às vezes, a pessoa quer colocar um pano de fundo. E outro dia eu estava com uma pessoa e ela colocou um pano de fundo que era um mar e tinha as ondas. Gente, eu entrei naquelas ondas. E não prestou atenção no que ela falava. Não. E cuidado com esses panos de fundo, né? Porque eles deformam a imagem da gente. Então, assim, acho que são alguns cuidados que a gente precisa ter. Eu não podia perder essa de Eu vou dar uma fazer dica. esse exemplo. Você sabe que, olha, eu já tirei umas fotos aqui desse meu escritório para talvez colocar uma difusão, alguma coisa assim, para não ficar aparecendo todo o detalhe das coisas. Mas ainda não fiz. Mas uma dica que a gente pode dar é ter um plano de fundo realmente bem neutro, mas o que a pessoa deve fazer? Instala e tira uma foto da tela para se ver, né? Para saber qual é o efeito que está causando no outro. Isso é importante a gente fazer. É uma boa dica. Eu ia te fazer uma pergunta. Como lidar com uma entrevista? Você falou do filho que entra e sai, óbvio que isso atrapalha, desconcentra quem está sendo entrevistado e quem está entrevistando. Mas se acontecer de entrar um filho no meio de uma entrevista, que pode acontecer, o que você sugere para a pessoa nessa hora? Olha, eu sugiro a primeira coisa, que a pessoa se prepare para a entrevista muito bem, que ela faça exercícios de respiração para ela estar o mais calma possível e que ela conte com a possibilidade do filho entrar. Porque se a gente não está contando com essa possibilidade, quando entrar, a gente vai se surpreender e a gente pode ter reações que podem nem ficar tão boas. E quando a gente já tem aquela expectativa, se acontecer, você vai poder dizer: oi, filho querido, não sei o quê, mamãe e papai está aqui fazendo uma reunião e precisa estar concentrado. A gente pode falar depois, isso ainda vai mostrar para o recrutador que você educa bem seus filhos, né? Ainda tem um plus. Mas o grande segredo para mim, e não só para isso como para outras coisas, é realmente se preparar. E se preparar, aí voltando ao que a gente já falou,
que você falou assim, de que cuidados tomar, né? A gente precisa, numa entrevista, ser o que a gente é. Ser autêntico e genuíno para quando a gente for contratado, não ficarem perguntando onde está aquele, né, que eu contratei. Mas, dentro da autenticidade, você precisa saber o que é que funciona para aquele ambiente, para aquele tipo de pessoa e trazer o seu melhor aí, para esse tipo de situação. Nós não somos iguais em todas as situações. Você não fala com a sua mãe do mesmo jeito que você fala com seu amigo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa funcionar nos ambientes também de acordo com o que a gente é, mas também em harmonia com o que o ambiente pede. Pegando esse gancho, Daisy, queria saber um pouco o que você pode recomendar ou sugerir de pontos de atenção para os jovens. Os jovens, já essa geração mais moça que está começando agora a entrar no mercado de trabalho, é totalmente digital, tem muita facilidade com esses meios todos, mas é mais, se eu posso dizer assim, sem generalizar, mais tranquila na forma de se expressar. São muito espontâneos, não se preocupam propriamente em ter uma atenção particular assim, com aquilo que eles mostram, né? Eles são bastante genuínos, às vezes, também, e tem uma coisa assim que não faz muita diferença do lado profissional para o lado pessoal, né? E se apresentam nas redes naquilo que eles valorizam e gostam. Que atenção essa moçada precisa e deveria ter quando ela quer se mostrar mais profissional? Vou trazer um ponto que vale para tudo. A vida existe, nós existimos porque nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, melhores relações a gente tem, quanto melhor a gente consegue olhar o outro. E o melhor conselho que eu acho que qualquer pessoa pode receber é: escute, observe, entenda com quem você está interagindo. E, voltando à história do profissional e o que a gente estava falando um pouquinho antes, conheça a cultura do outro, do lugar onde você está, para que você possa estar em harmonia, em sintonia com essas pessoas com quem você está interagindo. É aquilo que a gente diz, o fato da gente estar numa rede social, seja ela qual for, não tira o fato de que do outro lado da tela sempre é uma pessoa que está. E todas as pessoas têm sentimentos, têm emoções. Então, é isso que a gente precisa aprender, é desenvolver, melhorar as nossas relações. E a maneira de melhorar relações é prestando atenção no que o outro diz, no que o outro expressa. Na rede social, no que o outro escreve. Claro. Respondi? Respondeu sim. Diz uma coisa, você faz algum alinhamento entre inteligência emocional e imagem e marca pessoal? Levando em conta que você considerou, e eu acho que é bem relevante, que a gente não constrói uma marca, né? Se a gente não constrói, como é que a pessoa eventualmente pode conseguir saber aquilo que ela está projetando? Sinceramente, Cecília, todo mais forte, mais impactante, mais impressionante é uma marca, quanto melhor a gente é como pessoa. O melhor profissional, certamente, é a melhor pessoa. Então, no trabalho de marca pessoal, quando alguém diz, quero saber como eu administro minha marca pessoal, como eu cuido para que eu possa atingir meus objetivos, para que eu possa cada vez ser mais reconhecido, porque a tua marca, ela é reconhecida, né? Como eu falei, se ela é uma impressão que a gente deixa nas outras pessoas, é o que as outras pessoas expressam que é realmente a nossa marca. Então, o nosso objetivo de vida, primeiro, é sempre a gente ser cada vez um ser humano melhor. E aí, o que a gente faz? Trabalha todas as nossas competências, vai entender qual é o nosso potencial, o que é que a gente tem para oferecer para o mundo e, de acordo com aquilo que a gente queira, o que a gente precisa ter mais ou o que a gente não precisa, talvez, cuidar porque já tem o suficiente.
A partir daí, quanto mais inteligência emocional você tem, mais você evolui, melhor é a sua marca. Eu não sei se eu respondi tudo, porque eu acho que você tinha 2 perguntas numa só. Não, mas eu acho que deu um bom panorama dessa associação, vamos considerar. Já lembrei o que você falou alguma coisa aí, como é que a gente consegue saber qual é a marca que a gente deixa? A gente pode observar, como eu estava falando, você pode ouvir e você pode observar as reações que as pessoas têm quando estão com você. Mas você precisa perguntar. Quem quer realmente trabalhar a sua marca pessoal precisa eventualmente estar pedindo feedback para saber. Porque às vezes você expressa uma coisa de uma forma tal que as pessoas entendem de uma outra forma. Claro. A Márcia, lá no início da nossa conversa, falou em parecer brava. Eu sou uma pessoa que pareço brava quando eu não sorrio. Então, o que eu posso fazer para não parecer brava se eu não sou brava? Na verdade, é assim, um pouquinho brava eu sou. Em algumas situações eu sou brava. Então, para não ser brava, não pisa no meu calo, né? Mas, bem, a nossa evolução, em teoria, a gente vai conseguir expressar essa braveza de uma maneira mais tranquila, né? Achando que evoluir, né? Agora, quando eu não estou brava, o que eu posso fazer para eu, séria, não parecer brava? Então, existem alguns truques de imagem, com a maquiagem, tentar colocar sempre alguma coisa no olho, o delineador, e puxa um pouquinho para cima. A outra coisa, porque aí vocês vão dizer assim, não, mas isso é só para mulher. Para os homens e para as mulheres, esse corte de cabelo assim para o alto, essas coisas fazem com que as pessoas que nos veem vejam a nossa imagem para cima e não para baixo, que vai expressar uma certa braveza ou uma certa tristeza. E sorria. Quanto mais você sorri, menos brava você vai parecer. Então, todas essas coisas, a gente precisa pedir feedback, sim, mas a gente também pode observar. E, às vezes, as pessoas dizem assim do nada. Então, sabe como eu descobri que eu tinha cara de brava? Que, justo lá em 2007, quando eu ganhei lá aquele departamento para dirigir, a princípio, eu não escolhi as pessoas que iam trabalhar comigo, porque eles decidiram criar um departamento que trazia tarefas que eram feitas por diversos outros departamentos. Então, vieram as pessoas que faziam essas tarefas nos departamentos de origem. E aí, eu ganhei aquelas pessoas todas e elas me ganharam. E veio todo mundo assim. E uma das meninas teve a tranquilidade de me dizer: nossa, você é tão simpática, e eu achava tanto, eu via você passar no corredor, eu achava tanto que você era brava. Ah, por quê? Porque eu, séria, eu tenho um rosto cheio de ângulos e tudo. Eu, séria, imagina, trabalhando pra caramba, correndo para um lado para o outro. Era sempre assim, né? Assim é. E aí, se a gente não pedir feedback ou se alguém não der espontaneamente, como é que a gente vai saber para fazer alguma coisa? E foi aí que eu comecei a sorrir mais. Exatamente. Eu acho que esse é o mais simples, né? É começar um pouco isso. Pelo menos assim, com esse olhar mais simpático ou mais sorridente, que já conquista naturalmente, abre um pouco, né, a percepção. Às vezes tem coisas, por exemplo, eu cheguei a ver pessoas que diziam assim: o fulano, eu não confio nele. Por que você não confia nele? Não sei, ele nunca me fez nada, mas ele não olha a gente no olho. E às vezes a pessoa não olha no olho porque ela é tímida. Uhum. E aí você pode dar um exercício para ela começar a olhar as pessoas mais no olho, para ser uma pessoa percebida como mais confiável. São vários pontos assim, simples, né, das pessoas implementarem Tem muita coisa. esse feedback, né? Só que simples não é não, tá, Cecília? Não, com certeza não. Como é difícil a gente mudar os hábitos, né? Vamos considerar que o simples que eu falei, assim, exercícios fáceis de serem feitos, difíceis de se transformar, né? Isso aí.
voltando para a questão da recolocação, né? Tem alguma coisa mais que você possa falar para qualquer pessoa que vai ter uma entrevista com alguém que não a conhece e a quem ela não conhece, de cuidado, de atenção para essa primeira apresentação virtual, né? Eu complementaria só com, assim, como mensagens finais, né? Vamos dizer assim. Eu repito o que falei antes. Prepare-se. Saiba do que você vai falar, estude sobre a empresa, estude sobre a vaga, pense quais são as respostas que você pode dar às perguntas do recrutador e fuja daquelas respostas prontas. Qual é o seu melhor, a sua maior qualidade? Qual é o seu pior defeito? Eu sou perfeccionista. Eu sou não sei o quê. Fuja dessas coisas. Pense, tenha exemplos de coisas que você fez e, de verdade, seja de verdade. É o melhor conselho. Show. Arrume-se, cuide-se e seja você mesmo. Adorei, Deise. Treine. Mais alguma coisa? Eu acho assim, né, que para mim fica muito clara a mensagem para quem está em busca de trabalho. Treine, faça uma gravação, se veja, porque você ouça outras pessoas, pergunte, porque você vai treinando. Eu tenho muito trejeito, eu falo com a mão, eu sou italiana, e quando eu vejo as gravações, eu falo, nossa, eu não sabia, né? Mas, olha, uma coisa até interessante, Márcia, você falar isso, porque assim, eu me mexi muito aqui esse tempo todo, me sacudi, coisa assim, não. Não. A gente se habitua. Porque eu sou uma pessoa inquieta, eu não sou uma pessoa de ficar paradinha, mas realmente. Então, voltando aí no que você falou, se olhe, se veja e pratique para fazer da forma mais legal. Ok. Deise, nós agradecemos muito a tua participação. Você deu uma dica fantástica para mim. Eu vou cortar o cabelo, vou deixar ele. Você pode não cortar, você pode só pentear mais para cima. Levantar, né? Isso. Não dá diferença, meninas? Quando ela faz... dá uma levantadinha aqui. Aí, assim, ó. Prazer, já tem até dica da gente trazer visagistas para nos ajudar nisso. Bacana, isso. Bacana, sim. Muito bom. Dica para quem vai fazer entrevista, quando você estivesse gravando, já arruma o cabelo diferente, vai vendo o seu melhor. Maquiagem é um negócio que eu não tenho hábito de passar. Com as gravações eu tenho feito, porque senão você fica com uma aparência muito, muito pálida, né? Muito estranha. Não sair... Tem a luz, a câmera, tudo isso, né? Eu acho que esse é um cuidado, sim. Quando é online, é importante tomar conta do brilho do rosto também, né? Porque quando o rosto está muito brilhoso, incomoda a pessoa que está vendo. Tem várias dicas aí, né, Deise? Para a gente que usa óculos, então a lente não espelhar, mas enfim, eu acho que o foco principal da gente você já realmente compôs e respondeu lindamente. Mas você falou bem, Cecília, para a lente não espelhar, a luz tem que estar lá em cima. Tem pessoas que às vezes, quando não tem luz boa, põe um abajur baixo e aí a luz fica direto o tempo todo e realmente é muito incômodo. Se eu levantar para a cabeça, já brilha, né? Então, tem que estar... Isso tudo tem que fazer e tirar foto para ver como fica. Claro. Né? Então, imaginando de volta numa entrevista, para um selecionador, vai chamar a atenção aquele espelho que eventualmente um óculos faz. Exato. Sem querer, ele não consegue perceber, às vezes, o olhar do entrevistado. Né? São pequenas coisas, mas que vão comprometer, talvez, um processo de seleção mais tranquilo e mais confiante, né? Exato. Alguma coisa mais? Esse ponto, né, Cecília? Às vezes, até o próprio entrevistador, ele não se dá conta
E assim, você acaba perdendo ponto sem ter ideia do porquê perdeu. Então, melhor cuidar, né? Quanto mais cuidado, melhor. Com certeza. Muito bom. Nossa, eu amei. Adorei o bate-papo. Eu também. Obrigada. Vai ser muito, muito bom. Vai ajudar muita gente, viu, Deise? Um prazer, saudade de poder almoçar. Com certeza. Nem nos fale do nosso cafezinho presencial. Você ainda vai participar de um deles. Você vai... Voltaremos. Deus é grande, as vacinas estão chegando, não é? É isso aí. Obrigada, Deise. Muito obrigada, Deise. Tchau.